Sabe aquela ideia de que queimar calorias significa obrigatoriamente suar a camisa e sair exausto de uma academia lotada? Bom, a gente precisa repensar isso urgente. E se a verdadeira chave para a nossa saúde diária estiver escondida justamente naquelas pequenas ações quase imperceptíveis que fazemos o tempo todo? Nessa análise, vamos entender juntos o que realmente consome energia do nosso corpo ao longo do dia. E olha, os fatos que a ciência está desvendando agora são absolutamente fascinantes. Para começar, vamos dar uma olhada em um dado bem surpreendente. Em um dia típico, menos de 5% do nosso tempo é gasto no que os cientistas chamam de atividade física moderada a vigorosa. A sigla é AFMV. Essa fatia minúscula aí representa aqueles treinos super intencionais, tipo correr, pedalar ou nadar. Todo o resto do nosso gasto calórico diário está, na verdade, escondido na fatia gigante de outras atividades. E é exatamente aí que o jogo vira. Entre 51% e 59% de todo o nosso gasto energético com atividade física vem, pasmem, da atividade física de intensidade leve. Ou seja, o maior combustível que o corpo queima todos os dias não vai embora levantando peso, mas sim fazendo tarefas comuns, daquelas bem leves, como andar pela casa ou organizar um escritório. Incrível, né? Então, o nosso roteiro de exploração de hoje é o seguinte. Primeiro, a queima de energia oculta. Depois, vamos definir a atividade física leve. Em terceiro, o benefício de alguma coisa. Quarto, a revolução da tecnologia vestível. Em quinto lugar, 4 grandes perguntas sem resposta. E, para fechar, o futuro do movimento. Vamos logo ao nosso primeiro ponto: a queima de energia oculta. Para entender a real importância dessa queima invisível, a gente precisa olhar para o cenário atual do mundo moderno. Pensa bem. Apesar de décadas de campanhas de saúde focadas em fazer as pessoas pegarem pesado nos exercícios, os níveis de atividade vigorosa continuam quase estagnados globalmente. Em total contraste, o tempo sedentário está disparando, impulsionado de forma brutal pelo uso contínuo de telas. E o resultado direto dessa combinação não é segredo, já que as doenças crônicas permanecem firmes como a principal causa de mortalidade no mundo. O que nos leva ao nosso segundo ponto, definindo a atividade física leve. É super importante traçar uma linha clara aqui para separar as coisas. De um lado, temos o exercício estruturado, aquele que faz suar, a caminhada rápida, a corrida, o futebol. Do outro, temos a atividade física leve. São os passos curtos, a caminhada lenta no supermercado, passar uma vassoura na sala ou até mesmo ficar em pé ativamente enquanto se arruma uma mesa. Basicamente, é a nossa vida cotidiana acontecendo em movimento. E a ciência consegue medir isso usando algo chamado de equivalentes metabólicos, ou METs. É tipo uma régua simples para medir quanto combustível o corpo está gastando em tempo real. A atividade leve fica ali na faixa de 1,6 a 2,9 METs. Ficar em pé totalmente parado de forma passiva quase não exige nada do corpo, ficando na fronteira do sedentarismo. Mas, se a gente adiciona a menor das movimentações, como ficar em pé ativamente lavando uma louça, o motor já liga e entramos direto na zona de intensidade leve, a média. Avançando para o nosso terceiro tópico, o benefício de alguma coisa. O consenso científico sobre isso é muito claro e, honestamente, bastante animador. Sair do nada absoluto para alguma coisa já reduz os riscos de saúde de uma forma drástica. O simples hábito de interromper o tempo sentado várias vezes ao dia consegue melhorar ativamente o metabolismo e a saúde vascular. Isso mostra que a grande vitória da saúde pública não é necessariamente transformar todo mundo em atleta, mas sim quebrar a inércia. Qualquer movimento conta. Para colocar isso em uma perspectiva bem prática, uma análise gigante feita com dados do UK Biobank descobriu uma equivalência impressionante. Para conseguir os mesmos benefícios cardiovasculares de apenas um único minuto de atividade realmente vigorosa, são necessários de 53 a 94 minutos de atividade leve. É um contraste grande, com certeza, mas prova que o acúmulo daquelas pequenas tarefas da rotina tem o poder real de se igualar aos benefícios de um treino intenso. As duas estratégias têm um valor imenso. Isso nos traz ao quarto ponto, a revolução da tecnologia vestível. Agora, como é que a pesquisa finalmente conseguiu quantificar esses minutinhos de movimento suave pela casa? Até pouco tempo atrás, isso dependia puramente da memória. E, vamos ser sinceros, tentar lembrar quantos passos demos da sala para a cozinha na terça-feira passada é uma missão impossível. O jogo virou de verdade graças aos smartwatches e acelerômetros. Eles transformaram aquele borrão invisível de movimentos em dados altamente precisos que os cientistas podem finalmente medir e analisar.
Chegando ao nosso quinto tópico: 4 grandes perguntas sem resposta. Apesar dessa avalanche de dados incríveis vindo dos relógios inteligentes, criar diretrizes oficiais de saúde ainda é um grande desafio. Como esse campo de pesquisa é super recente, a comunidade científica ainda tem dúvidas críticas sobre qual volume específico e qual intensidade leve realmente entregam uma vantagem biológica concreta. É um verdadeiro quebra-cabeça que a ciência ainda está montando. Por causa disso, surgiram 4 prioridades urgentes de pesquisa que a comunidade científica precisa desvendar. Primeiro, descobrir a relação exata de dose e resposta. Segundo, entender se o movimento leve ajuda só porque queima calorias ou se tem mecanismos independentes acontecendo. Terceiro, analisar como grupos populacionais diferentes reagem. E quarto, investigar o que acontece de verdade quando a gente substitui o tempo sentado pelo ficar em pé ativamente. E falando sobre diferentes grupos, tem um dilema enorme aí. As evidências sugerem que o movimento leve faz um bem ainda maior para pessoas idosas ou com um condicionamento mais baixo. Mas a grande dúvida é: será que isso é um efeito biológico real da idade, ou os sensores estão classificando a intensidade de um jeito um pouco confuso? Afinal, o que o relógio registra como esforço leve para alguém jovem pode, na verdade, ser um baita esforço moderado para o coração de uma pessoa com mais idade. Além disso, os pesquisadores precisam entender o chamado paradoxo de ficar em pé. Trocar o tempo no sofá por uma atividade leve em pé é excelente. Mas atenção! Ficar totalmente parado, estático em pé por horas a fio pode, na verdade, desencadear problemas circulatórios. Ficar em pé não é tudo igual. A diferença vital entre estar ativo ou passivo muda completamente o como nosso corpo vai reagir. E, finalmente, vamos ao nosso sexto e último ponto: o futuro do movimento. Juntando tudo isso, a gente chega a uma conclusão muito forte. É claro que suar a camisa na academia continua sendo o padrão ouro, mas é impossível ignorar o potencial gigantesco das tarefas diárias. Desbloquear os benefícios de coisas simples como arrumar a casa, varrer um quarto ou dar uma caminhada lenta até a esquina representa um objetivo de saúde pública muito mais acessível, de baixa barreira, que abraça a população inteira. E com os dispositivos no nosso pulso provando cada vez mais o valor daquele passo extra, o futuro das recomendações médicas pode não estar em grandes e difíceis mudanças na rotina esportiva. Talvez a solução esteja ali, dentro da nossa própria sala de estar. Será que as tarefas do dia a dia vão se tornar o grande alvo da saúde pública? O simples ato de fazer algo leve, em vez de não fazer absolutamente nada, pode acabar sendo o maior movimento de todos? Fica a reflexão para a próxima vez que bater aquela preguiça de levantar do sofá.